Bem-vindo à aula 42 de Programação em C. Nessa aula aqui nós vamos continuar falando sobre estruturas que a gente começou acho que na aula 39 ou 40. Então vamos lá. Você vai ver aqui que eu já tenho até um pedaço de código pronto aqui. Se você não assistiu às aulas anteriores, tenha certeza que você assistiu, senão isso aqui vai ser já no meio de estruturas. Se você não pegou o começo vai ficar um pouco difícil. Então vamos entender o que eu tenho aqui até o momento. Você vai ver que eu tenho a minha função principal. Eu declarei aqui uma outra função, olha só. E essa função minha, vamos entender ela, o nome dela é teste. Essa função recebe como argumento uma estrutura, e eu estou chamando a minha estrutura de x, mas essa estrutura também retorna uma estrutura de tipo horário. Onde que está a definição da minha estrutura? A definição da minha estrutura está aqui, ó. Então aqui eu defini uma estrutura horário que possui 3 variáveis inteiras dentro dela. Tá certo. O que aconteceu nas últimas 4 linhas aqui? Aqui eu declarei uma estrutura de tipo horário chamada agora e eu atribuí valores às variáveis da minha estrutura agora, horas, minutos e segundos. Então aqui os valores para horas, para os minutos e para os segundos. Certo? Você vai ver que aqui embaixo eu tenho a minha estrutura. Aqui no momento não tem nenhum código escrito aqui. Ó. Tudo que eu tenho é apenas o esboço da minha estrutura, o esqueleto da minha estrutura aqui, mas não tem nenhum código dentro. Isso tudo parece bem normal. O que eu gostaria que você observasse? Observe como que você faz para... Nas aulas anteriores, a gente aprendeu aqui como definir uma estrutura e como declarar uma estrutura do tipo que nós definimos. Agora, para você criar uma função, então tá aqui, para eu definir uma função que recebe uma estrutura, olha só como você faz. Você escreve struct, o tipo da sua estrutura, a definição da sua estrutura, e aí você pode dar um nome qualquer. E como que você faz uma função retornar uma estrutura para você? Você coloca struct, o nome que você definiu, e depois vem o nome da sua função. Isso é importante saber nessa aula. Isso aqui é essencial para você conseguir passar uma estrutura para uma função e para você receber uma estrutura de uma função. Esse esquema é importante. Agora, por mais que na minha função aqui não tenha nada, eu vou dar um executar e você vai ver o que vai acontecer. Olha só. Eu recebi um erro aqui. Ó. Você está vendo que eu recebi esse erro. O que acontece é o seguinte. Você está vendo que... Lembra que nas aulas bem anteriores eu comentei sobre variáveis globais, variáveis locais e por aí vai? Aqui acontece a mesma coisa. Na hora que eu defini essa estrutura, a pergunta é, onde que eu defini essa estrutura? Eu defini essa estrutura dentro da minha função principal. Isso quer dizer que a minha outra função aqui, ó, ela não consegue enxergar a minha definição. Por esse motivo, eu estou recebendo esse erro. É como se, na hora que eu escrevi isso aqui, ó, struct horário, a minha função está se perguntando, mas quem que é struct horário? Quem que é isso? Eu não sei a definição disso. Por quê? Porque você está vendo que isso aqui está em uma outra função. E a minha definição da estrutura foi feita apenas da função main. De tal maneira que, se eu der um recortar aqui, ó, e agora eu vou jogar isso aqui, ó, fora da minha estrutura. Desculpa, fora da minha função. Isso aqui seria aquele mesmo padrão de se criar uma variável global. Uma variável global, ela não está dentro de nenhuma função. Então eu vou jogar a definição da minha estrutura também fora de qualquer função. Dessa maneira agora, a minha função principal consegue enxergar isso e também a minha função teste, ou seja lá qual fosse a outra função. Se eu dar um executar agora, olha só que eu não recebi nenhum erro, meu programa rodou. Por que isso? Porque agora o meu programa consegue enxergar essa definição dentro da função principal e dentro da função teste. Isso era importante. Agora, só para a gente brincar um pouco com esse programa, vamos fazer algum trabalho aqui dentro. Mas o importante é, a teoria desse conceito já foi passada. Vamos só jogar um código aqui para confirmar tudo isso. Então vamos lá. Eu vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou fazer com que apenas essa função teste aqui, ó, eu vou dar um printf nos elementos dessa estrutura. Então eu vou chamar essa função. Então aqui eu tenho a declaração, aqui eu tenho a criação da definição, aqui eu tenho aqui eu declarei a minha função, aqui eu tenho a declaração da minha estrutura agora de tipo horário e aqui eu coloquei os valores para as variáveis da estrutura.
Então aqui embaixo eu vou chamar essa estrutura. Como que eu vou chamar essa? Eu vou chamar aqui teste, entre parênteses eu tenho que passar uma estrutura. Então eu vou passar a minha estrutura horária. Como é que eu vou fazer isso? A minha estrutura agora, desculpa. Dessa maneira aqui, ó. Agora, quando eu faço isso aqui, ó, eu estou passando a minha estrutura agora para a minha função teste. Passei ela aqui. Vamos ver. Outra coisa, a minha estrutura aqui, essa estrutura retorna para mim uma estrutura, correto? Quando eu coloquei aqui, ó, struct horário, isso quer dizer que ela retorna para mim uma estrutura. Então eu vou jogar a estrutura, na hora que eu chamar isso aqui, ó, na hora que eu chamar a minha função, eu quero que ela retorne esse valor, e eu tenho que jogar esse valor em uma variável estrutura, eu tenho que jogar esse valor numa estrutura. Então eu vou fazer isso aqui assim, ó. Aqui eu vou declarar uma outra estrutura horário, eu vou chamar struct horário, vou chamar próxima. Tá aqui. Declarei então uma outra estrutura. E eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou dizer que próxima é igual a teste. Está vendo que se eu der executar aqui agora, olha só. Deu nenhum erro, ou seja, essa função aqui, ó, que retorna uma estrutura horário, na hora que eu faço essa chamada aqui, ó, ela retorna uma estrutura e joga as três variáveis que estão dentro da estrutura na minha estrutura próxima, que eu declarei aqui em cima. Está um pouco confuso? Se tiver, dá uma voltadinha uns 2 minutos e vai devagar que dá para pegar. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Como eu falei, eu quero dar um printf. Eu vou dar aqui então um printf. Fazer isso aqui rápido. Vamos colocar um %i, 2 pontos, %i, 2 pontos, %i, 2 pontos. E agora eu vou chamar os valores. Então eu vou chamar, qual que é o nome da minha estrutura? X. Esse aqui é o nome da minha estrutura, X. Então eu vou colocar aqui, ó, x.horas, vírgula, x.minutos, x.segundos. Então aqui eu dei um printf na minha estrutura. Agora vamos alterar o valor antes de eu retornar. Você está vendo que aqui nessa chamada, como eu disse, eu retorno essa estrutura. Mas antes de eu retornar, eu vou alterar o valor. Então eu vou dizer que x.horas é igual a... eu sei que isso aqui não faz sentido 100 horas, mas eu vou jogar aqui 100, x.minutos é igual a 100. Eu acho que isso aqui não faz sentido, mas é só para a gente visualizar bem que mudou. Tá aqui, ó, alterei os valores da minha estrutura. E agora, das variáveis da minha estrutura. E agora eu dou um retornar. E depois que eu der um retornar, eu vou dar um printf também aqui em cima. Então a gente vai ver 2 printfs na minha tela. Sendo que um vai ser esse aqui, que possui quais valores? Esses valores aqui, ó. Os valores antes de eu alterar. Aí eu chamo a minha função, chamei ela aqui, dou um printf, que é aquele que eu falei, altero os valores das variáveis que estão dentro da minha estrutura, e depois dou um outro printf com os valores alterados. Vamos ver? O que eu errei aqui? Deixa eu dar... aqui, esqueci uma vírgula aqui. Vírgula. Agora dá para dar um executar. Vamos, aqui tá difícil, hein? E eu coloquei uma vírgula a mais aqui, onde não tinha. Não coloquei não. O que aconteceu aqui? X, vírgula, x, vírgula. Printf. Olha que vacilo, velho. Isso aqui é próxima. O que eu tô fazendo aqui, ó? Aqui eu só dei um copiar aqui de baixo, só que, na verdade, eu joguei esses valores na minha estrutura próxima aqui, ó. Erro meu aqui. Vamos jogar um próxima. Próxima. Então, vou dar um executar. Olha só, o primeiro printf, 10, 42, 58. No segundo printf, 100, 100, 100. Ou seja, isso aqui era o conceito. Obviamente que foi um exemplo simples, mas a ideia principal dessa aula é você entender que você precisa declarar essa estrutura, definir essa estrutura fora das funções, porque assim qualquer das suas funções pode utilizar a definição da sua estrutura. Observar como que você faz para retornar uma estrutura, essa constituição aqui, ó, de retornar o nome da sua função e como que faz para receber uma estrutura, como você pode alterar os valores que a gente viu em aulas anteriores,
E acho que é isso. Era tudo que a gente tinha que ver nessa aula sobre estruturas e funções. E tem mais alguma coisa? Não. Então te vejo na próxima aula 42. Eu acho que a gente vai ter um pouco mais para falar sobre funções. Até mais, te vejo na próxima aula.